Olá, boa noite. Olá, oi, boa noite. Oi, Nelly, Thaís. Já vou chamar vocês. Vamos lá. Oi, Luana. Olá, boa Olá, noite. tudo bem? Tudo Tudo jóia? jóia? Esperar a doutora Nelly entrar. Oi, oi, boa noite, Oi, boa meninas. noite. Boa noite. Olá, oi, Luana. Tati, Tati. Luana entrou? Meninas, boa Boa noite. noite. Então tá. tá dando uma interferência Tá dando uma horrorosa. interferência horrorosa. Eu vou Eu vou tirar o tirar o fone. fone. Eu tô escutando essa interferência muito forte. Acho que melhorou. Agora Eu tenho passou. da Tati. A Tati sem fone não dá certo. Foi? Tô falando que você sem fone não dá certo, dá muita interferência. Várias vezes o fone está conectado no notebook. Vocês só acham que está no celular. Vamos lá. Boa noite, Regi. Boa noite, Jelvis. Eu acho que é Jelvis, não sei se esse nome é diferente. Bem, Gelson Rangel, é daqui de Piúma. estão nos ouvindo todo mundo bem? Estamos. Eu estou Luana, ouvindo tu tá ouvindo bem aqui? Sim. Tá, Thaís, tá ouvindo bem? Tô, agora sim. Tranquila? Então, tá bom. Então, vamos nos apresentar, né? Nós estamos na nossa terceira live de Direito Previdenciário. Nossa última live é quinta-feira, né? Às quintas, porque já é sexta a gente dá uma descansadinha, né? E então, hoje, a gente trouxe a doutora Nelly, que é tributarista, professora tributarista. Não vou nem me apresentar, senão eu vou deixar, eu vou apresentar aqui, né? Vamos nos apresentar. Doutora Nelly, já comecei falando da doutora. Por favor, se apresente para quem não conhece você ainda. Olá, meninas, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço o convite mais uma vez. É muito bom e enriquecedor a gente fazer algumas discussões, né, de temas que são tão pertinentes. Eu recebi hoje por direct algumas pessoas falando sobre o excelente tema que nós escolhemos, porque muitos advogados têm essas dúvidas. Bom, vou me apresentar. Sou mineira. Atualmente eu resido em Montes Claros. Eu sou professora universitária, sou mestre pela PUC Minas, estou lidando com direito tributário, também na advocacia tributária, militante aqui na região do norte de Minas. E está muito satisfatório porque realmente a questão tributária ela não era muito falada, né? As pessoas corriam de tributo, elas preferem pagar para aliviar. Eu vou pagar para ficar livre, mas essa não é a ideia. Aí tem que passar por uma educação fiscal para entender o que deverá ser realmente pago e o que é justo para o Estado receber. Bom, mais uma vez agradeço e espero que a gente faça hoje um excelente trabalho com essa live. Sim, sim, sim. Luana, tá a primeira vez aqui com a gente. Se apresente, por favor. Então, é a minha primeira vez aqui. Amei participar, de verdade. Incrível a sensação, a oportunidade. E eu queria dizer que eu sou advogada aqui no Espírito Santo, pós-graduada em previdenciário e estou me pós-graduando em tributário também. Eu atuo em Vargem Alta, preferencialmente, mas tenho outros parceiros aí, como a doutora Thaís, e também em Vitória. E aí, essa noite, assim, para mim está sendo muito incrível, muito legal mesmo. Eu acho que vai ter muita informação importante que, na prática, a gente não, a gente só aprende mesmo, assim, na, na, na hora, assim, né? São coisas que a teoria, o livro realmente não dão. E é muito interessante. Que bom, Luana. A gente fica feliz de contribuir. Feliz que você está aqui conosco na primeira noite. Que venham mais, que você participe mais com a gente.
Thaís, se apresente para quem ainda não conhece você. Para quem ainda não me viu por aqui, eu sou Thaís Alves, sou advogada. Eu estou falando do Espírito Santo, mas ao contrário da Luana, eu estou no litoral. Logo se vê, né? Eu estou agasalhada lá na montanha, eu aqui de bracinho de fora no litoral. Eu tenho um escritório próprio. Eu gerencio uma equipe de jovens advogados que são associados no escritório, presto mentoria para jovens advogados. E atualmente, junto aí com a Tatiele, estou coordenando Previdenciaristas Dente de Leão, do qual a Luana é nossa secretária também. E é um prazer estar aqui com vocês nessa interdisciplinaridade, apesar de eu não ter tanta paixão assim pelo tributário, mas é o que a Nélia falou, é um assunto necessário, porque muita gente igual eu, por exemplo, não é apaixonada, então não quero nem saber desse assunto. Mas sim, é preciso tratar, principalmente benefícios previdenciários, que é a realidade de muitos nesse país, e tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito bacana sobre o assunto. Verdade. Bem, eu vou me apresentar, meu nome é Tatiele Camargo, eu atuo no Paraná, sou advogada previdenciária com atuação administrativa e judicial faz mais de 10 anos, tenho um escritório próprio e uma equipe que trabalha comigo. Eu administro as Amigas Dente Leão junto com todas as meninas, que aqui somos um grupo. Todos nós nos ajudamos em todas as áreas possíveis que as meninas atuam. Nós temos aqui as semanas temáticas, como a Thaís, eu sempre falo da palavra temática, eu lembro da Thaís, as semanas temáticas. Então, estamos tendo agora os 3 dias de previdenciário, teremos as próximas semanas LGPD, com as meninas que atuam nessa área, depois empresarial, eu acho que depois daí é consumidor, e por aí vai, né? Então, para quem chegou aqui esses últimos dias, nós temos essas variantes de temas, porque somos um grupo de advogadas e puxamos o nosso nicho de atuação para juntar o grupo para as semanas das lives temáticas, tá? Mas vamos ao nosso assunto para introduzir, aqui já deu tempo do pessoal entrar. Boa noite quem está entrando aqui, bastante gente diferente, eu estou vendo, tá? Vamos falar hoje sobre os retroativos previdenciários, tá? E a obrigatoriedade de pagamento do tributo, de pagamento do imposto de renda, tá? Nós vamos fazer a nossa live hoje sobre isso, então nós puxamos a doutora Nelly da turma do tributário para vir nos ajudar, tá bom? Fizemos uma dupla aqui do previdenciário com o tributário, porque os ramos se interligam, e vários ramos se interligam, né? E é necessário. O que nós vamos falar aqui? Sobre os retroativos. Então, introduzindo, vamos falar o que é os retroativos e como eles surgem. E eu passo a bola para a Thaís aqui dar uma explicada, uma introdução para a gente. Vamos lá, o que seriam os retroativos? Quando você está entrada num processo previdenciário, tanto pela via administrativa quanto judicial, você está pleiteando aí o seu benefício de pensão, de aposentadoria, LOAS ou qualquer outro tipo de benefício. E nós estamos trabalhando aqui na explicação de que o benefício será concedido, tá? Então, o benefício sendo concedido, você dá entrada lá, 1º de janeiro, vamos trabalhar com datas redondas. Então, 1º de janeiro, você dá entrada no seu pedido de aposentadoria. Você vai receber aí R$1.000 por mês de aposentadoria. Tá. Passou janeiro, fevereiro, e outubro foi concedido o seu pedido. Então, foram 10 meses. Nossa, mas esses 10 meses que levou para ser concedido, eu não vou receber nada, eu vou começar a receber só R$1.000 a partir de novembro? Não. Todo esse período acumulado no trâmite processual, você recebe ele, mas você recebe de uma única vez, que é os chamados acumulados, os retroativos. Então, você vai receber aí, nesse caso hipotético, R$10.000 de uma única vez. E aí, depois, você passa a receber mensal os seus benefícios, o seu benefício, né? E aí, a nossa dúvida aqui, explicando agora o que são os benefícios retroativos, então, é o acumulado do início ao fim do processo, no momento que é concedido ali o seu benefício previdenciário, vem a pergunta para a doutora Nélia. Como incide o imposto de renda no pagamento acumulado desses benefícios? E se eles irão ocorrer sempre, ou se tem a depender do valor, do tipo de benefício? Como funciona, doutora? Explica para a gente, por favor. Bom, a incidência, ela não vai ocorrer em cima do valor global, do valor total acumulado, né? Imediatamente na hora que a pessoa vai fazer aquela retirada. Como que ocorre? O pagamento do imposto de renda, ele será de acordo com a data em que ocorreu, né? Era para ser adimplido o pagamento
porque por uma decisão judicial ou administrativa não foi adimplido naquele momento. Então, em momento posto, na hora que ele vai receber, tem que observar a tabela e a alíquota do imposto de renda no momento em que ele entrou com aquela ação, que ele deveria ter sido recebido de imediato. Então, não é em torno do valor global, e sim do valor em que ele deveria ser, né, naquele momento, ter recebido. E uma situação, porque o valor, quando ele é adimplido, a gente tem que ver o que ele está recebendo mês a mês. Se ele, por exemplo, suponha que ele foi estar pleiteando um benefício no valor que não atinge aí o valor do teto, tem que ser observado, porque ele não tem nenhum pagamento do pagamento do imposto de renda. Mas nós vamos falar mais coisas também ao longo aí. Então, imediatamente, não vai ser sobre o valor total, e sim sobre o valor aferido mês a mês, que ele deveria ter recebido, e observando também a tabela e a alíquota do imposto de renda na época que ele deveria ter recebido, e não no momento que ele está recebendo o valor efetivamente. Então, incide sobre a época e não quando ele recebe em si. Isso. Na hora de receber, né, está recebendo o valor, tem que olhar o momento em que ele deveria ter recebido, né, e auferido mês a mês. Uhum. Exato. E doutora, mas aí nesse caso do imposto de renda, sempre irá ocorrer essa taxação assim? Em todas as hipóteses ocorrerá esse desconto do imposto de renda? Não, o desconto, ele ocorre, tem que ser auferido mês a mês. Qual que é o valor que está sendo pleiteado do benefício? O valor sendo pleiteado do benefício tem que analisar se ele está dentro de um teto ou não. Porque se ele passar o valor do teto, que aí cairia na isenção, né? Porque até o valor do teto ele tem uma isenção. Ultrapassando, ele já sai da isenção e aí ele tem que pagar, sim, o valor da alíquota de acordo com a tabela do imposto de renda, no momento em que ele entrou com aquela ação, pleiteando, né, tanto administrativa como judicialmente, pleiteando o benefício. E qual é o valor do teto, doutora? Só aqui, porque eu vi uma pergunta passando aqui sobre isso. É 1.903,28. A tabela é atualizada todo ano, né? Ou isso, não? Eu estou falando aqui em relação ao ano o ano calendário, que é 2020, o exercício 2021, que é o momento. Entendi. E sobre a isenção, doutora, até é bom assim a gente falar também sobre aquele rol de doenças, né, que trazem também, a lei do imposto de renda traz aí uma isenção para essas doenças. Aí eu até peguei aqui a listinha, porque são nomezinhos complicados. São extensas, né? São, por exemplo, eu vou indicar a lista porque ela é taxativa, né? Essa lista só cabe para exatamente essas doenças. Até já foi discutido, o STJ já bateu o martelo nesse sentido, que essa lista é taxativa. Ela não pode ser estendida, por exemplo, para outra enfermidade, mesmo que tão grave quanto. E aí as doenças são as seguintes, moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doenças de Parkinson, espondiliartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados da doença de Paget, eu acredito que é Paget, ostite deformante, que seria essa doença, contaminação por radiação e, por último, a síndrome da imunodeficiência adquirida. São só essas doenças. Eu acho que não cabe mais outra hipótese. Eu estou correta, doutora? Sim, são somente essas hipóteses, né? O rol é taxativo, como você mencionou, e também ela tem que ser oferida a comprovação para ela entrar na isenção, porque doenças graves ela entra na isenção, mas tem que ser comprovado com laudo, após a aprovação do laudo pericial. Inclusive, dentro do regulamento do imposto de renda, ele fala como que tem que ser esse laudo pericial. Não precisa ser vinculado ao Sistema Único de Saúde, porém, ele tem que ser de instituição pública, não pode ser de instituição privada. Então, isso aí, muitas vezes, a pessoa está demandando, né, um tipo de benefício, mas não entende por que está sendo indeferido.
porque ele está mandando por instituição privada e o INSS, o Receita Federal também não acolhe esse tipo de procedimento. Além da doenças que são doenças graves, que são realmente, né, são colocadas como rendimentos não tributáveis, são isentos, a questão do teto, como eu mencionei anteriormente, e aí eu posso até fazer um exemplo que eu acho que fica legal, a gente supor, ele recebe acumuladamente 30 mil, ele chega lá, teve a seu indeferimento, né, administrativamente, teve que pleitear tanto um recurso administrativo como judicial. Aí ele chega ao final, ele consegue, ofere um valor de renda acumulada de 30 mil. Só que o benefício que ele estava pleiteando era o valor de R$1.000 por mês. Então, o oferimento ele é feito em cima dos R$1.000 mensalmente. A tabela e a alíquota quanto ele pleiteou. E não em cima dos 30 mil que ele recebeu na acumulação, no final. Sim, ele é um rendimento acumulado, né, que a gente chama para fins de imposto de renda. E tá, explicamos o rol, o teto. Fala, Thaís, desculpa, pode complementar. E no caso, por exemplo, quando é verificado um desconto indevido, a pessoa não deveria pagar, mas foi descontado ali. Ela pode pedir a restituição desses valores, como que isso é feito, onde é feito para poder receber a restituição desses valores indevidos? Ela pode e deve, né? Porque, na verdade, se você está pagando a maior, isso é um dos grandes, acho que um grande benefício que nós temos no direito tributário. Se você pagar maior, você tem um retorno, né? Tem como ser restituído. O prazo de restituição, ele é 5 anos para pedir essa restituição. Data vênia que a gente tem também a questão da extinção do crédito tributário, né? Aí a gente entra muito na seara do direito tributário. Mas a gente tem 5 anos para pedir, a fazer esse pedido de restituição. E é essa questão do momento, assim, que a gente deve atentar aqui. No momento que ele está recebendo essas parcelas retroativas, né, que aí não houve a incidência do imposto devido a maior, ele tem sim que buscar essa ação de repetição de indébito com essa restituição desse valor que foi excedido. Entendi. E como é que, aonde que ele vai fazer essa solicitação da restituição, doutora? Para explicar. Como é que ele faz esse pedido? A ação de restituição de débito, a ação judicial, né, que nós temos, a ação de restituição de débito indevido, ela ocorre em trâmite judicial pela Justiça Federal, uma vez que nós estamos falando em Receita Federal, do INSS, que são autarquias federais. Então, a competência da Justiça Federal. Ok. Vou falar aqui, né, uma situação que a gente tem mais de prática, né? Deixa eu ver uma pergunta da Juliana antes de eu entrar aqui. Como receber essa restituição se eu for isento do imposto de renda e não fazer a declaração? Se eu for isento e não fazer a declaração, Juliana, não entendi você. Eu acho que eu reformula a pergunta, entendeu? A pessoa é isenta, então, em regra, ela não precisa fazer a declaração, mas ela teve aqui um desconto. Então, ela quer saber como ela vai receber essa restituição daquilo que foi retido indevidamente, mas sem ela fazer a declaração. Tem como, doutora? Ou precisa fazer a declaração ainda sendo isenta? Não, ela entra com a ação judicial, né? Então, é uma tramitação judicial, comprovando o valor que foi pago maior, se ela não fez a declaração de imposto de renda. Mas a questão de não fazer declaração também, Juliana, pode implicar também em outras situações, porque se você teve o valor dos rendimentos tributáveis, né, acima de 28, você tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Mas como você falou que você é isenta, então você recebe esse valor menor. Porque a restituição vem no imposto de renda. Ela falou, não, é isso mesmo, é a pergunta que eu fiz. E no caso, doutora, é só judicial ou tem como ser administrativo? Cortou, é social, não entendi. Só judicial ou pode ser administrativo? Essa solicitação da restituição. Quando você faz a restituição, né, quando você faz a declaração de imposto de renda, e aí tem lá o valor a ser restituído, que tem retido na fonte, você pode fazer a restituição de forma administrativa mesmo. O próprio Receita Federal já está, inclusive, liberando os lotes aí de restituição a partir do próximo mês.
E agora, se não foi colocado isso em tempo hábil, não conseguiu de forma administrativa, haja vista que também pode ser por causa do tempo, a gente tem que pleitear também uma ação judicial. Entendi. Eu vou voltar naquele exemplo lá, seguindo até a própria pergunta da Juliana, mas voltando para a parte da situação profissional aqui nossa, né? Do meio previdenciário mesmo. Quando a gente tem uma situação de acúmulo de valores, como a Thaís explicou lá no começo, a gente, no final do processo, vai gerar uma RPV, um precatório. Não vou entrar aqui no mérito que é a diferença de cada uma, mas a requisição de pequeno valor é RPV e o precatório, quando passa o limite ou é a vara da vara federal, não é juizado especial federal, gera esse pagamento com discriminação de nome diferente, tá? Mas, resumindo, é o valor do dinheiro que está lá para a gente sacar, né? E a pessoa vai lá feliz e faceira. Então, nesse exato momento de alegria, a gente chega no banco, né? A pessoa aposentou, está recebendo muitas das vezes com tela antecipada ou coisas do tipo, vai no banco lá para receber, o banco me come, para falar uma coisa bem simples assim, um pedaço do valor lá, dizendo que a pessoa tem que fazer aquele pagamento que é retenção do imposto de renda, né? Doutora, como é que funciona essa situação? A pessoa está lá recebendo atrasado, vai lá no banco, na hora que está lá no banco, o pessoal do caixa, ou quem prepara a documentação antes de ir para o caixa, que pela prática costuma ser assim, né? Conforme o valor, etc. Vai lá na hora, vai reter na fonte um valor lá. Bom, doutora, realmente essa é uma questão aí que puxa muitas vezes a felicidade, tapete do advogado, né? Que ele já chega lá no caixa, já chega lá todo assim, aí na hora que fala que vai descontar, ele já pensa, poxa, vai descontar aí uma alíquota de 27% e eu tô ferrado. Não, gente, como que ocorre isso? Essa retenção na fonte. A instituição financeira, ela retém ali 3% na fonte, né? É o montante do valor da alíquota. Porém, esses 3% ele não é definitivo, porque quando a pessoa for fazer a declaração de imposto de renda, declaração normal, né, que a gente fala que é a declaração anual de ajuste, vai ter que novamente recolher um valor também a maior, né, em cima daquele mesmo valor do precatório do RPV. E aí que a gente tem as exceções, porque realmente você fala, não, mas eu já recolhi o imposto desse valor, gente, lá na instituição bancária, já tá bom. Só que aí, na hora de fazer a apuração, na declaração de ajuste anual, vai ter novamente de fazer a apuração do imposto de renda. Vou continuar no mesmo raciocínio da RPV precatório. Quando eu introduzi a live aqui, eu esqueci de comentar que o nosso público é misto, tanto advogados como não. Então, a gente não usa só termos técnicos na fala, porque a gente sempre vê que vem muitas pessoas de fora, e se a gente falar tudo muito técnico, as pessoas às vezes não compreendem, e não é a nossa intenção. A intenção é passar a informação para a população em geral. Então, não é só para advogados aqui. Eu sou viciada em termos técnicos. Não, é que às vezes eu falo não muito juridiquês, assim, falando, e a pessoa fica, nossa, como é que eu tô falando desse jeito? É porque eu esqueci de falar no começo. A gente faz com o público amplo, porque tem o público da Thaís que está lá. Isso, para ser acessível. O público meu que está assistindo aqui, né? Então a gente faz esse misto para ficar uma coisa boa para os dois lados que estão ouvindo a gente. Continuando na mesma pergunta, doutora. A doutora explicou ali na forma quando eu como advogada receber, que retém na minha fonte, eu vou declarar o imposto de renda, se der a restituição, ele vai me restituir o valor. E quando é o cliente que vai lá, a parte dele? Então, quando ele vai lá pegar, ele também vai ter o desconto de 3% na parte dele. E na hora que ele vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, ele tem que colocar esse valor que ele recebeu também, né? Ele vai ter que declarar o valor descontando os honorários que ele passou para o advogado. Sim. Tem como desculpa, tá? Só fazer uma pergunta aqui a respeito do RPV. Tem alguma possibilidade de isentar esses 3% do cliente lá no recebimento do banco ou não? A retenção do imposto ela é dispensada quando o beneficiário ele declarar que na instituição financeira que o responsável pelo pagamento dos rendimentos são isentos ou não tributáveis. Então, na hora que ele chegar na instituição financeira, ele declara, olha, ele é portador
de uma doença grave, ele não tem que pagar o valor, porque ele é isento e não tributável. Uhum. E também, completando a fala da doutora, já te passa ali, Luana. Completando a fala da doutora, quando a gente chega no banco e o cliente já não é um cliente que recebe e que faz declaração do imposto de renda, a gente informa, na hora de fazer o processamento dos documentos, que eles fazem as verificações, etc., que a pessoa é isenta de imposto de renda. O próprio banco tem um formulário próprio dele, em que a pessoa faz aquela declaração de isenção, assina, é colocado os dados, e é colocado ali, quando o valor por exemplo, DRPV, que é um valor menor, ela faz aquela declaração, assina e vai. Porque, como a doutora explicou lá no começo, os valores são rendimentos acumuláveis. Então, o fato gerador daquele valor, ela lá vamos dizer assim, de 5 anos atrás, e ele vem gradativo. Então, para o banco, para o imposto de renda, não é aquele valor fechado que você pensa. Você pensa no valor acumulado que está sendo recebido. Então, da minha parte, a grande maioria é isenta e não paga e não retém na fonte. Sim, até a questão das doenças, por exemplo, é mais simples quando a pessoa já tem aposentadoria por incapacidade permanente, no caso das doenças, e aí, assim, tem já essa associação. E muitas vezes a pessoa não sabe que ela está aposentada e ela acaba sofrendo por uma enfermidade dessa e não fica ciente dessa isenção. Né? É verdade. É verdade. Até você leu o artigo ali do rol das doenças, né, Luana? Qual que é, que eu não lembro de cabeça? O artigo? Vou falar aqui pro pessoal, porque como são bastante doenças, o que você disse é bem importante. Às vezes a pessoa está aposentada por outra coisa, por tempo, e ficou doente no decorrer da vida, e daí dali para frente não tem mais necessidade de fazer a declaração, mas desconhece o direito que ela tem em ser isenta. Sim, o artigo 6º, e é um inciso, na verdade sim, o artigo 6º traz todas as isenções do imposto de renda, né? E é o inciso 14 do artigo 6º. De qual? E outra coisa importante, o artigo 6º da Lei 7.713, inciso 14. Uhum. Qual é a lei? Saber porque... Por favor, que eu vou colocar aqui para quem quiser. 7.000? 7.713. E 13. Artigo 6. Quinto. Sexto. Essa legislação, ela altera, né? A legislação do imposto de renda. Eu só peguei para que é a lei e tal. Isso. Mas aí, assim, e é muito importante, porque, por exemplo, já as pessoas que têm essa doença e continuam trabalhando, apesar de estarem aposentadas, já não têm direito à isenção. Né? Então, tem algumas nuances também importantes. Sim, tem alguns detalhes, né? Todo direito tem alguns detalhes, tudo tem um depende, né? Tudo é um depende. Ela é exata. Tudo é um depende. A resposta exata não você não está no direito. Não, você não tem. Por isso a necessidade de procurar um advogado capacitado para N situações que você precisa. Que tem direitos que você tem, que você não sabe se não tiver alguém de confiança para correr para você, para explicar e verificar a lei e planejar e toda aquela situação que a gente vem falando. Doutora, a gente falou ali sobre o pagamento da RPV e daí a pessoa fazer aquela declaração do imposto. Nos casos que eu disse ali, que as pessoas muitas das vezes não têm aquela obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda, tá? E faz essa declaração porque receberam esse valor a maior uma vez. Vai lá e tem que explicar para o imposto de renda que teve aquele valor e a parte do advogado, como a doutora explicou ali. E daí eles não são necessário continuar fazendo declaração do imposto, né? Não, ele só vai fazer a declaração naquele ano, representando aquele valor que ele recebeu, e nos próximos anos, se o valor dele, né? Que a gente tem que ver também para a obrigatoriedade da declaração. Sim, o valor do mensal, né? O valor do mensal. Aí, se ele estiver dentro da isenção,
ele não precisa fazer, que o valor é R$ 1.903,98. Eu falei 28, mas é 98 Ok. o final. Então, ele tem que alcançar, se ele alcança esse valor, ele não precisa fazer declaração de imposto de renda. Sim, eu pergunto porque, por exemplo, ontem a gente fez uma live sobre o amparo, né? E o amparo é um benefício que algumas das vezes sai o valor atrasado, né? Mas o valor sempre é um salário mínimo. Então a pessoa automaticamente ela é isenta do imposto de renda. Então ela vai declarar aquele ano, aquele valor de atrasado que ela recebeu e os demais ela continua sendo isenta como é o normal dela. Então é essa diferenciação que a doutora quis falar ali. Fala, Thaís, desculpa. Verdade, tá tudo no final, dá tudo certo. A respeito dessa questão do RPV que a Tati falou, para quem não tem essa obrigatoriedade, trabalhando aí com valores baixos, a pessoa não tem bens e tudo mais. Suponhamos aí essa situação, a pessoa recebeu 12, 15 mil ali de retroativos. Em que área ali do imposto de renda, vamos assim falar para todo mundo entender, em que tópico do imposto de renda entraria esses retroativos na hora dela fazer essa declaração? É dentro dos rendimentos isentos e não tributáveis, porque na hora de fazer declaração, acho que até é um próximo ponto para a gente conversar, na hora de fazer declaração de imposto de renda do aposentado, a gente tem que fazer uma soma dos rendimentos tributáveis e dos rendimentos isentos. Então, dentro do programa do imposto de renda, tem as abas que você fala, rendimentos que são tributáveis e rendimentos isentos não tributáveis. Já tem bem tranquilo, assim. Eu falo que o programa do imposto de renda, gente, ele é um programa muito inteligente. A Receita Federal, a todo momento, ela te comunica ali dentro do programa se está fazendo errado, se não está. Eu acho que é um pouco de atenção, realmente, na hora de digitar os números. E porque da forma que você recebe o seu informe de rendimentos, né? Quem aí é aposentado tem que ir lá no site do INSS, lá no meu INSS, tirar o informe de rendimentos para fazer declaração. Então, da mesma forma, mesmo os nomes que estão lá no informe de rendimentos, é o que vai constar no programa da Receita Federal, da declaração de imposto de renda. Não tem modificação. É só atentar mesmo, colocar os números direitinho, tem que fazer essa soma, tá? Dos rendimentos que são isentos e rendimentos que não são tributáveis. E para ter essa obrigatoriedade, para quem é aposentado, né, que precisa aí fazer a declaração de imposto de renda, é quem aí está ultrapassando o valor de 28 mil, que é o que a gente tem aí de base, né? Porque a partir dos 65 anos, nós temos uma parcela aí que é isenta desse regimento também, de fazer a declaração de imposto de renda. Explica essa situação para a gente. Para a pessoa saber o valor, ela pegaria esses 28 mil quebradinhos e dividiria por 12, correto? O que acontece? No ano calendário, que é o ano anterior, vamos falar, por exemplo, o ano de 2020. Nós vamos pegar o ano de 2020, vamos ver lá, qual que é o limite mensal? A de isenção mensal é R$ 1.903,98. Qual que é o limite anual? R$ 24.771,74. Então, por ano. Então, é a mesma coisa. Você pega R$ 24.751,54, divide por 12, que são a parcela aí que não é isenta do imposto de renda. Bom, aí quando vai fazer a declaração de imposto de renda, tem que haver uma soma na declaração de ajuste. O que acontece? Tem que informar o que é isento, somado aos mensais, né, do que é tributável, para encontrar aí o valor total. Então, muitas vezes ele teve, por exemplo, 19 mil sendo isento e restante somente como rendimento tributável. Então, a gente vai calcular somente os rendimentos que são, para fins, né, de base de cálculo do imposto de renda, somente os rendimentos que são tributáveis. Doutora, você estava mencionando sobre a questão da isenção a partir dos 65 anos. Você poderia falar melhor sobre isso? Bom, os aposentados da Previdência Social, eles têm o direito à isenção do imposto de renda sobre a parte dos seus rendimentos de aposentadoria a partir do mês em que eles completam 65 anos. Então, quem está acima de 65 anos aí, ele tem essa parcela de isenção a maior. Entendi. Do valor da aposentadoria. E assim, só para complementar a questão da declaração, de forma geral, o que precisa constar na declaração de imposto de renda? Bom, a grosso modo, né, o contribuinte ele precisa estar lá com seus rendimentos que são tributáveis na declaração de ajuste e ele deve observar o valor mensal que ele está recebendo, a soma dos proventos de aposentadoria ou de pensão que ele está recebendo ali,
Sempre, gente, olhando, né, a parcela isenta. Tem que estar de olho aí na parcela se ela foi isenta. Então, até R$ 1.903,98. Bom, outro passo, na declaração de ajuste, ela vai fazer somente, deve ser informada com o rendimento de isenção de soma. Então, tem que somar aí a parte que é isenta, do que a gente colocou sobre os rendimentos não tributáveis. E, por fim, ele faz uma composição dos rendimentos não tributáveis na declaração de ajuste, que a gente considera como uma diferença positiva, entre o total de proventos que ele recebeu da aposentadoria ou da pensão, né, recebidos aí do ano calendário anterior. O ano calendário é o ano anterior de 2020 e o exercício do ano 2021 é aquele momento que é a obrigatoriedade de entregar a declaração de imposto de renda. Entendi. Tem alguma diferenciação para quando é a declaração do imposto de renda dos aposentados? Não, basicamente, né, essas são as regras que a gente tem que seguir. Agora, tem outras questões que a gente pode aprofundar futuramente, que é a questão de dedução, né, que pode ocorrer também. Se ele é aposentado, mas tem uma outra atividade, continua desempenhando um trabalho. Continua trabalhando. Física, isso, mas em regra geral, se ele é somente aposentado, a aposentadoria os aposentados da Previdência Oficial é desse grosso, dessa forma que funciona. Porque tem também aqueles que estão recebendo aposentadoria privada, que também tem isso para ser declarado no imposto de renda. Sim, exato. Uhum. Eu acho que a Lia tinha feito uma pergunta que você chegou a ver, Thaís. Correu. Terceiro, eu acho. Ela perguntou assim, não seriam 13 com o 13º salário? Dentro lá do informe de rendimento e declaração de imposto de renda, o 13º ele é isolado, ele é separado. Até porque quem recebe, né, o benefício, na verdade, quando a gente fala benefício, vocês aí como previdenciaristas sabem essa diferença, quando a gente fala benefício, ele não recebe o 13º, somente os aposentados, né, estão recebendo o 13º. Então lá também consta, né, o que foi recebido a título de 13º, que entra dentro da parcela também não tributável. É por isso, então, que o 13º não entra no cálculo geral da renda mensal, não é isso? Não, porque o 13º em ordens trabalhistas é considerado gratificação natalina. Por isso que não entra, né? Veja só, vivendo e aprendendo. Eu sou um pouco entre as relações todas, porque meu pai é generalista, ele é um advogado antigo generalista, aqueles bem tradicional mesmo, que pega de tudo. Então, é o professor que eu tenho lá. Ao mesmo tempo me ensina cálculo trabalhista, conversa comigo sobre processo penal, eu falo, meu Deus. É o clínico geral do direito, né? Que legal, né? Porque assim, na época dele, o bacana era você saber tudo, porque ele fala comigo isso. Você tem que saber de tudo um pouco. Porque você não sabe, você está em algum momento, você precisa de uma delegacia. E já aconteceu casos assim, né? De uma questão, assim, um cliente da área tributária precisou de mim na área penal, confiando já, né, no meu trabalho. Como que eu falo assim, não vou, eu vou deixar vou indicar um colega meu. Gente, é uma situação assim, é complicado, né? Eu posso até pedir uma dica para um colega, ou como que eu vou agir lá, o que eu tenho que falar. Mas se ele desfazer, deixar de atender o cliente, ele vai ficar assim meio pé atrás. É uma situação que a gente quer que saia justa, né? Doutora, a gente mesmo nessa... Pode falar, Lu. Desculpa. Não, pode falar. Nessa própria situação, assim, eu já me peguei, acho que a doutora Thaís também, do cliente chegar e falar assim, doutora, eu tive desconto, e o que foi aquele valor que foi descontado lá no banco? Por isso que virou um tema tão importante para a live, assim. Como é que eu faço agora? E, assim, você é previdenciarista, você vai ter que saber sobre imposto de renda, que é a área tributária. Então, assim, tentar saber de tudo um pouco mesmo. Justamente. O direito, assim, eu falo que ele se relaciona muito. Né? A gente está se relacionando com o tributário, com o trabalhista, a gente vai no empresarial, então a gente tem que saber de tudo um pouquinho, sim. Até porque, para a gente buscar, eu acho muito interessante isso, porque você sai um pouco da sua zona de conforto, né? E isso é muito interessante, isso é muito bacana. Você sai da sua zona de conforto e fala, nossa, aprendi isso, que legal, tô indo além, tô buscando mais do que eu achava que eu conseguiria. Sim. E no previdenciário a gente tem que trabalhar muito com cálculo, a gente entra várias vezes na situação do imposto,
pelos pagamentos, tanto nessas vias que a gente fala de RPV, precatório, como quando a gente vai no banco, a gente tem que saber o que falar para o pessoal do banco, como argumentar com eles, né? Porque muitas vezes a instrução interna do banco é reter aquela situação. Aí você tem que explicar e você tem que fundamentar como é que você está chegando naquela situação que aquele teu cliente, no meu caso aqui, muitas das vezes é isento daquela cobrança. Então já passei alguns apertos e tive que estudar ali bem certinho aquela situação das retenções, de valor acumulado, o que significava, por que vinha da Previdência aquele valor, e era diferente de uma pessoa que vai lá, que você pensa assim, vai lá receber 40 mil, como é que eu não vou reter dessa pessoa? Então, o pessoal do banco às vezes não tem esse conhecimento técnico, né? Eles têm que chegar para o gerente, às vezes da agência, e conseguir explicar, fundamentar, até ele achar a normativa interna deles, para poder fazer o cliente não reter, né? Porque depois, muitas vezes o cliente não quer depois ter que entrar na receita, pedir aquela situação de volta. Então, assim, tem alguns, eu falo no meu caso, porque eu trabalho mais com o pessoal do interior, então eles têm uma dificuldade muito grande para fazer esse tipo de situação. Entende? Porque o serviço também é um pouco mais automático, né? O serviço ali na instituição financeira, no banco, ele é um serviço mais automático. Então, todas as pessoas tratam da mesma forma. Aí que vem a atuação do advogado, fala, não é assim, peraí, vamos mudar. Isso. Aí, como a gente está em cidade menor, né? Aí fala, nossa, vem aquele advogado criador de casa, que adora reclamar sobre o valor do imposto retido. A gente fica conhecido, é assim, gente. Você pode ter certeza que o dia que ele precisar, ele vai te indicar. Ou tem um advogado que vai lá no banco direto e me indica. Ele vai falar assim, aquela lá briga pelos clientes, pode ir naquela lá que ela vai ser boa. Exatamente. É verdade. Mas é super importante esse tema, porque, por exemplo, hoje o sistema está tão automático que todo mundo consegue pedir, né? Mas a aposentadoria é pelo aplicativo. E aí pega uma situação dessa e não tem orientação profissional, porque tenta fazer por conta própria. Fora que às vezes não conseguir cumprir as exigências, ainda sofre com essa retenção. Isso, até na hora que você estava falando sobre as questões, né, do laudo pericial, que tem que ter. Então, assim, muitas pessoas acham que tem que ser vinculado ao SUS, tem que ser médico SUS, vai lá, muitas vezes desiste de ir pelo SUS, contrata um médico particular e fica ali pleiteando, nunca chega no objetivo. Por quê? Falta ali, né? Contratar um bom advogado previdenciarista que vai dar essas orientações, que vai falar, não, você está fazendo o laudo errado, por isso que não está tendo êxito. Mas, infelizmente, a tecnologia ela traz essa acessibilidade para todos, porém, não traz todas as informações necessárias que as pessoas precisam para adentrar uma ação e pleitear seus direitos. Sim, é aquele tal daquele depende, né? Uma situação quando a gente trabalha mais a fundo, a gente sabe que lá na propaganda, eu já tive alguns clientes assim, mas, gente, vou ser sincera, mas o Bonner falou aquilo lá. E daí chegava o cliente na minha frente e falava, ou o presidente da época, né, qualquer que seja, mas ele falou aqui no propaganda, eu vim aqui porque falou que... Lembra uma época que você falava assim na propaganda, entre que o teu benefício sai, não sei quantas horas ali, já saía como se fosse o benefício pronto. Gente, eu passei tanto aperto com essas notícias. A gente tem na Constituição, né? O advogado é indispensável para exercer a justiça. Então, é uma base constitucional. Não tem outro argumento que a gente veja de grandeza na participação do advogado em qualquer demanda. E não somente judicial. O extrajudicial hoje, ele é muito forte para toda atuação e todo o êxito da demanda. Muitas vezes a gente vai perder um tempo no judicial, sendo que o extrajudicial você consegue regularizar, você consegue ter uma agilidade, né? Uma economia processual também, por outro lado. E isso é importante a gente satisfazer também o cliente. Exato. Eu acho que a gente tem que trabalhar com isso também, uma satisfação do cliente. Afinal de contas, advogado também é vendedor, né? A gente está vendendo a primeira profissão do advogado é o vendedor, né? Ele vende o seu serviço. Isso. Exato. E vou falar uma coisa, completando o que a doutora falou sobre o extrajudicial. Tem extrajudicial que dá trabalho tanto quanto o judicial quase. Que a gente fica muito naquela... né? Às vezes até mais, conforme a situação, né? De você ter que intermediar ali uma situação,
você não é o juiz, mas você é quase como se fosse ali em uma certas situações, porque você tem que ficar intermediando e o povo troca de ideia toda hora, e uma hora quer o acordo, daqui a pouco não quer mais, né? Daí vai para casa, lê, pensa, volta com outra ideia, e isso às vezes dá muito trabalho também. Então é indispensável, às vezes a gente não leva até o Poder Judiciário a demanda em si para fazer essa conciliação, fazer esse trabalho extrajudicial, mas também é muito importante, eu acho que todos os lives que nós passamos aqui, vários pontos nós falamos sobre a importância do advogado na atuação. Com certeza. Super importante. Porque, assim, é igual, assim, até a preparação, como citou o laudo, preparação de prova. Aí você, às vezes, tem que pegar na mãozinha do cliente e acompanhar ele para fazer, olha, eu preciso de tal formulário, tal documento, sabe? Esse trabalho é muito importante. É o que faz muito diferente. Com certeza. Sim, eu vejo também, como a Luana disse aqui, até o nosso tema aqui, né, dos atrasados ali, né? Se você não souber como atuar e como fazer, tem riscos de não receber atrasado ou de receber atrasado a menor. Porque antes de sair o atrasado, um passo antes de virar esses valores, são cálculos judiciais juntados e que você precisa analisar se está certo as datas, se está certo os valores dos juros, se está certa a correção. Tem vários detalhes ali e eu já vi casos de diferenças significativas, passando de 2, 3 mil de cálculo do Poder Judiciário com os cálculos que o INSS junta. Então, assim, às vezes é tudo redondinho, mas já tive alguns casos de que a pessoa recebeu tutela, implantou, daí o INSS foi lá e descontou tudo. Agora, pessoal, que recebeu bastante situações dos auxílios, né, emergenciais que teve, todo mundo foi descontado nos atrasados agora. E muitas pessoas tiveram que devolver o auxílio emergencial, porque dentro do programa, né, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, já haveria essa DARF. Eu mesmo tive um cliente que ele é servidor público e faz a declaração normalmente. Porém, a mulher dele é dependente dele e ela recebeu o auxílio. E ele teve que devolver o valor do auxílio. Mas você sabe, eu tive um caso desse e eu consegui a isenção, porque veio o cálculo, que normalmente, aqui pelo menos quase sempre os cálculos vêm errados. O INSS apresentou um cálculo que o cliente tinha que receber R$4.000. Aí eu falei, ué, tem uma coisa errada, porque pelos meus cálculos não tinha feito detalhado, mas dava bem mais que isso. Sentei e fui fazer cálculo por cálculo, deu R$15.000. Olha aí a diferença. E lá um dos argumentos era o auxílio emergencial que o cliente havia recebido, não podia receber por ser aposentado, blá, blá. Eu argumentei que ele ainda não estava aposentado quando ele estava recebendo o auxílio, porque ele estava com pedido de aposentadoria em andamento e o judiciário estava parado naquele período, que foi aquele período da suspensão ano passado, né? O judiciário estava parado, ele não tinha certeza ou não que receberia o benefício, e era um benefício assistencial, blá, 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 blá. Por fim, eu consegui reverter isso e não descontar dos retroativos essa parcela do auxílio emergencial que o cliente recebeu. Sim, eu também tive um cliente nessa situação. Até ele receber a aposentadoria dele ser deferida, né? Ele estava recebendo auxílio emergencial. Mas aí, automaticamente, também, na hora que ele começou, foi deferido o prazo dele da questão do benefício da aposentadoria, automaticamente já caiu o auxílio emergencial, já não estava mais liberado. E ele depois me perguntou, meu auxílio não está caindo. Eu falei, não, claro. Os sistemas, eles conversam. Eles falam lá, olha, você está recebendo aposentadoria já, então você não precisa do auxílio, né? E o importante da declaração de imposto de renda é a questão do quê? Da informação, ela tem que se juntar com a outra. Não adianta eu declarar de uma forma, sendo que do outro lado a pessoa não está declarando para as informações elas se juntar, né? Eu falo que tem que ter as ligações entre as informações para que não ocorra as questões como malha fiscal, né? A malha fina, que agora depois que entrega a declaração começa a vir essas situações de malha fina justamente por isso. Porque você declara, você coloca na sua declaração, por outro lado, aquela pessoa que te deu, por exemplo, o recibo odontológico, ela não colocou lá que fez o procedimento com você.
E aí a Receita Federal quer saber, uai, como que você declara uma coisa e o prestador do seu serviço não declarou que você fez aquele serviço? E aí a gente tem o problema da malha fina, que agora vai começar, né? A gente finaliza o prazo do imposto de renda dia 31/5, e aí logo a gente começa a ter as questões da malha fina. Mas só a título de também deixar aqui uma dica, quem já entregou a declaração de imposto de renda, mesmo, né? A gente está aqui numa live previdenciária, mas mesmo que não está fazendo a questão da aposentadoria, entregou a declaração de imposto de renda, vai lá no site da Receita Federal, chama ECAC, faz o seu cadastro do código de acesso e verifica se a sua declaração de imposto de renda está sendo processada, ou já foi processada, se você está na fila de restituição, se tiver imposto a restituir, ou mesmo se teve algum problema que a Receita Federal está ali, né, empatando ali sua declaração. Que tem na notificação, inclusive tem uma caixinha lá, tem uma caixa de entrada que tem as notificações que você recebe. A Receita Federal manda notificação. Olha, tá tendo um problema de dado e tal. Então, se você fizer isso agora, que o prazo está para encerrar 31/5, você corre um grande risco de não entrar na malha fiscal. Agora, se você fizer, já está lá. E aproveitando essa sua fala aí, a obrigatoriedade de permanecer declarando o imposto de renda, aí no caso dos aposentados, pensionistas, e caso não faça, são duas perguntas, caso não faça, quais as consequências, além aí de alguma, você já falou da malha fina? Bom, nós temos a questão aí, primeiramente, de a obrigatoriedade, ela está ligada com o valor do recebimento, né? Batendo mais uma vez na tecla do valor aí do teto da isenção. Então, se você ultrapassa aquele recebimento a maior por mês de R$ 1.903,98, você já tem a obrigatoriedade de fazer declaração de imposto de renda. Então, tem que fazer, quem recebe a maior desse valor, tem que fazer declaração sim, é obrigatório. E temos a questão aí, quem não entregar, né, vai ter uma multa por atraso, que a gente fala aí da obrigação acessória, é a obrigação principal, né, a multa por atraso, que a obrigação acessória é a declaração. Então, tem que entregar a declaração fora do prazo e pagar essa multinha aí também que vai vir para você conseguir ficar tranquilo e quites com a Receita Federal, né? Não adianta só entregar a declaração e não pagar a multa. Precisa entregar a declaração e pagar a multa para regularizar. E essa multa tem que ser à vista ou pode parcelar? Como funciona? Bom, a Receita Federal hoje, né, eu não vou fechar que ela não pode ser, porque a Receita Federal hoje ela está bem maleável com essas questões de parcelamento, né? Inclusive até quem tem que pagar o imposto, esse ano pode dividir até 6 vezes. Quem tem que pagar imposto de renda. Então, assim, ficou até 6 vezes. Deu assim, tá quase igual Casas Bahia, mas não chegou nesse nível ainda não. Então, o valor normalmente é R$ 250, né? Pelo menos ano passado. Então, esse ano vamos aguardar qual que vai ser o valor. Multa para ser parcelada só se for um valor muito alto, que aí você entra num programa de parcelamento, de refis. Mas se for o valor de 250, eu acredito que não vai ser parcelado. Tá? A gente sempre tem umas novidades a cada ano. Sim, até por causa da pandemia, né? Se eles não fizerem assim, gente, o pessoal não vai ter como regularizar, porque foi um ano, esses últimos anos agora foram pesados, né? Para todo mundo. A gente está com vários programas aí de parcelamento fiscal, de programa de parcelamento justamente devido a isso, abertos, né? Até 60 meses para pagar, para regularizar, até porque o cofre público também, né, ele está bem abaixo, porque teve essas questões de auxílio, tem muitos gastos que tem normalmente, então ele precisa também repor aquilo que foi entregue para o contribuinte, para o cidadão. Sim, sim. É aquela situação, né? A gente escuta aqui, mas para quem está escutando a gente, quanto mais a gente está pagando, mais nós estamos, na verdade, recebendo, né? Então, tem o seu lado ruim, que você olha e pensa, ai meu Deus, mas mais imposto. Infelizmente, nós estamos nesse país tem que pagar imposto, mas também para você chegar a pagar o imposto nesses valores mais altos, você tem que ter recebido um bom valor alto, né? Isso. E, na verdade, o que eu falo do pagamento do imposto é saber o que está pagando, é ter consciência do que está pagando. E aí eu falo numa situação que é o planejamento tributário.
Não somente para as empresas, mas a pessoa física também, é muito importante que ela faça o planejamento tributário em relação de suas deduções, do que ela tem que pagar de imposto. Ela consegue um valor menor e muito maior, né? Se ela conseguir trabalhar com planejamento tributário aí para a pessoa física. O aposentado pode fazer um planejamento tributário? Oi? O aposentado pode fazer um planejamento tributário? Sim, se ele tiver aposentadoria, outras rendas recebendo, deduções, bens, imóveis, ele pode fazer sim um planejamento tributário até indicado, né? Porque ele já tem uma retenção do valor. Se ele recebe um valor maior, ele tem uma retenção na fonte todo mês. Se ele ultrapassa o teto, ele já tem uma retenção na fonte todo mês. Então, é interessante que ele utilize esse valor da restituição já como pagamento do imposto e dos outros trabalhos que ele advir, que ele estiver exercendo, já não sofra uma redução, uma retenção tão forte, não tão pesada do imposto aí. Porque tem outras rendas, né, que tem isenções e tal, e seria bacana esse planejamento. Sim, com certeza. Eu acho que planejamento para tudo é importante, porque coisas com imposto de renda, receita, se você não fizer antes, depois já passou aquele ano, você não tem como mudar. Então a pessoa tem que entender isso. Por exemplo, eu não faço a questão do imposto de renda e esse ano, meu ano, está sendo um pouco atípico. Tem pessoas que fecharam lojas, fecharam comércio, mas mudaram o serviço, o trabalho, foram para o digital. Então as rendas vieram de outras formas. Quando chegar no outro ano para fazer a declaração desse imposto, desse ano agora, é o que aconteceu para a declaração do imposto. Você não tem o que alterar, a tua vida está ali. Abriu o ECAC, aparece tudo. Então, fazer esse planejamento, quando você vê que está crescendo e evoluindo, para você saber que passos fazer, é extremamente importante. Para quem está no ramo igual a gente, assim, da advocacia, se é importante abrir uma sociedade, né, de advogados para regularizar a questão do planejamento também. Exato. Pagamento do imposto, sair do imposto de renda e ir para o IRPJ. Uhum, exato. Seria bacana também analisar isso. Meninas, eu vou falar o seguinte, nós estamos, acho, no último minuto. Tá? Porque senão vai abrir meus 30 segundos aqui e passa voando. Meninas, um tchau breve de cada uma de vocês aí, por favor. Luana, comece. Como eu iniciei. Desculpe. Eu me iniciei aquela hora, eu vou continuar. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, né, pelo convite mega especial, doutora Tatiele aí, que já estamos na segunda live juntas aí, entrando nas questões do imposto de renda. Agradeço muito. Espero que a gente possa fazer outras lives, outros temas, em que se relaciona o direito previdenciário com o direito tributário, que eu acho que a gente só tem a ganhar, e também mostrar aí para os nossos seguidores, né, que eles também têm muito a ganhar com essa live nossa. O meu IG aqui na rede social é @NéliaDiasTributário. E quem tiver qualquer dúvida também em relação ao direito tributário, estou à disposição. Muito obrigada, meninas. Luana? Bom, meninas, eu queria muito agradecer a oportunidade por participar desse grupo também, que é a Amigas Dente de Leão, do grupo que, assim, eu acredito que só tende a crescer e agregar muita informação e trazer essas amigas que eu estou conhecendo, mesmo distante, mas está sendo muito bacana. Minhas redes sociais, na verdade, eu tenho Instagram, meu ID é luanapassarela.adv, e aí, assim, quero muito estar com vocês em outras oportunidades. Que bom. Thaís? Bom, queria agradecer a todo mundo que está aqui, esse time maravilhoso aí de mulheres que faz parte do Amigas Dentes de Leão, Previdenciaristas Dentes de Leão, a professora Nélia, que aceitou prontamente o nosso convite. Foi um prazer estar com vocês aqui essa semana, que se encerra hoje, mas aos finais de semana nós estamos tendo também o Café Previdenciário, e aí já fica o convite, Nélia, para você voltar aí conosco, um outro assunto aí, interagindo previdenciário e tributário. A quem está nos assistindo, já fica o convite aí para acompanhar o perfil de todo mundo. O meu é Thaís Alves, advogada, previdenciaristas Dentes de Leão, Amigas Dentes de Leão, e ficar por dentro aí das novidades e seguir conosco. Obrigada. Eu também quero agradecer. Obrigada, Nelly, que se prontificou quando a gente resolveu fazer essa live com esse tema
se prontificou e aceitou na hora o convite. Muito obrigada. Não teríamos como fazer essa live com tanta informação sem você de forma alguma. Não teríamos como fazer. Precisamos de alguém de peso com a tua experiência, tá? Luana, muito obrigada por ter participado. Thaís também. Abriu meus 20 segundos aqui. Nossa última live de Direito Previdenciário. Semana que vem nós voltamos com as lives de LGPD. E vamos ter uma convidada muito especial na segunda-feira, na série Realize da Paloma, tá bom? Daqui a pouco nós vamos lançar aqui os posts das próximas semanas nossas, tá bom? Gente, muito obrigada, boa noite a todos. E a live vai ficar salva lá no nosso IGTV, tá bom?